Você acha que tá rápido, mas seu lap time, seu tempo de volta, não tá acompanhando você? Então calma que nesse vídeo eu vou te passar todos os fundamentos que você precisa para ver esse tempo baixar. Eu sou o Murilo e vou te guiar nessa corrida contra o tempo. Antes de tudo, a gente tem que entender que em uma corrida a disputa não é contra o piloto que está te passando ou o piloto que está na sua frente, e sim contra você mesmo. A primeira coisa que você deve entender é o briefing, que é feito antes de toda a corrida. Entenda que caso você esteja tomando uma bandeira azul e não estiver ou não souber se está na disputa lá na frente, não dificulte a ultrapassagem. Não faça como esse cara. Note, nesse vídeo aqui, onde está eu e meu pai disputando no Speedland, como esse piloto à minha frente está tomando bandeira azul e não facilita a ultrapassagem, fica disputando, tentando defender a posição, me repassando quando eu passo. Isso faz com que ele perca tempo e ainda destrói a minha disputa com o P1, que no caso era o meu pai, né? Então, além disso também, nesse contexto, né, nessa corrida, esse piloto ainda tomou uma punição, que custou muitas posições no resultado final da corrida. Afinal de contas, prezamos por uma disputa limpa e honrosa. Ainda na parte de sinalização, vamos entender qual que é a melhor coisa para se fazer quando você vê uma bandeira amarela. Primeiro de tudo, não a ignore, pois isso pode gerar um acidente e machucar um dos pilotos envolvidos, tanto você quanto o cara em que você bateu. Para evitar essa tragédia sem perder muito tempo de volta, olhe com antecedência para dentro das curvas a seguir. Assim você pode mapear aonde foi o acidente e mudar o seu traçado, alterar o seu traçado com antecedência para desviar do acidente sem te custar muito tempo. Caso essa curva seja uma curva cega, como no caso aqui essa curva do miolo da granja, né, onde você não consegue ver uma parte dela ou toda ela, você deve triplicar sua atenção ao fazer a curva. Então evite forçar a fazer essa curva forte, faça ela um pouquinho mais tranquilo, segurando um pouquinho o ritmo, porque caso esteja no meio da curva, você tem mais chances de desviar. Agora que você já sabe se comportar na pista, chegou a hora de te mostrar técnicas de curva. Muita gente pensa que fazer drift é a forma mais rápida de contornar uma curva, né? Até porque estamos acostumados nos jogos, né? Fazer drift ganha velocidade. No entanto, existem muitas maneiras melhores de contornar uma curva. Em primeiro lugar, é importante entender que durante a corrida deve-se buscar sempre o menor caminho dentro dos limites da pista, né? Ou seja, encurtar a pista. Agora vamos entender alguns tipos de curva. A gente tem curvas de raio longo, como essa de Interlagos, chamada curva da balança. A gente tem os famosos hairpins ou cotovelos, como é o caso da Ferradura na Granja Viana, e as chicanes, como as duas últimas curvas do traçado Aldeia da Serra. Cada uma dessas curvas será contornada de forma diferente, mas antes de falar direto como contornar, vamos falar um pouco de formas e problemas ao fazer uma curva, começando pelos erros. Aqui a gente tem os chamados oversteer e understeer, onde o oversteer é o que chamamos de drift, ou seja, seu kart perde a traseira, ele sai de lado e você tem que virar todo o volante para corrigir. E o understeer é quando você vira demais o volante na entrada de curva e o seu kart sai de frente, né? Você não consegue contornar a curva. Mas por que isso é ruim? No kart, a gente sempre dá preferência para uma curva mais limpa, sem perder nem a frente nem a traseira do kart, já que isso, quando acontece, gera muito atrito indesejado, que vai te tirar tração e te tirar retomada ao entrar na reta. E, consequentemente, aumenta seu tempo de volta. Em contrapartida, a gente tem o Neutral Steer, que consiste em dar uma leve traseiradinha o suficiente para o kart contornar a curva sozinho, mantendo o volante reto. Nesse caso, o aumento de atrito é benéfico, até porque ele é na medida, para dar o grip para o kart conseguir sair mais forte, com mais tração, ao final da curva. Entendido isso, vamos para a pista. Primeiro caso, sempre que você se deparar com uma curva de raio longo, você deve fazê-la o mais suave possível, retomando a aceleração quanto antes, sem traseirar e seguindo a linha de fora dentro fora, que consiste em você entrar na curva pelo lado de fora, se posicionar no meio dela na zebra de dentro e deixar o kart espalhar para fora novamente na saída da curva. Esse ponto onde você encosta na zebra de dentro, ele é chamado de apex ou ápice da curva. Ele pode ser chamado de early apex, mid apex ou late apex, sendo o early apex quando você entra na zebra de dentro um pouco antes, o mid apex quando você entra nela pelo meio e o late apex quando você entra nela depois do meio ali, né?
E nesse tipo de curva, onde é um raio mais longo, a gente geralmente costuma usar o mid-apex. Segundo caso, agora para os hairpins. Essa lógica pode variar um pouquinho dependendo se ele for um hairpin mais fechado ou um hairpin mais aberto. Se ele for mais aberto, a técnica para fazer a curva vai ser praticamente a mesma da curva de raio longo, né? Fora, dentro, fora, usando geralmente mid-apex e o mais suave possível. Agora, se ela for uma curva mais fechada, no caso dele ser mais fechado, como os ilustrados aqui, P1 e bico de pato interlargos, eu recomendo que você use o Neutral Steer, porque ele vai te dar mais retomada a sair da curva, né? E também ele vai te dar um contorno da curva mais rápido. E por fim, para fazer uma chicane é necessário sacrificar a primeira curva dela para que você possa ter uma saída melhor na segunda, como pode ser visto aqui no S do Senna Interlagos. Algumas chicanes não vão necessitar de você sacrificar tanto a primeira perna, como posteriormente eu vou mostrar o caso na Granja Viana. Interlagos, a S do Senna é bem simples. Você vai entrar na curva, pegar o mid-apex da primeira perna, vai se manter mais por dentro, né? Mais por dentro dessa primeira curva, até a hora de virar na segunda perna da chicane, que é onde geralmente, dependendo do quão fechada é a chicane, você vai voltar a dar o pé e você vai ganhar mais tempo na saída de curva. Em algumas chicanes, como Interlagos, não é necessário que você fique tão por dentro na zebra. No entanto, existem algumas outras que são mais apertadas e que vão exigir que você fique mais pela zebra da primeira curva para conseguir ter uma saída melhor na segunda. Em alguns outros casos, como por exemplo na Granja Viana, P1 a P3, na primeira curva até a terceira, é uma chicane também, é uma chicane tripla, onde a ideia é você tornar ela o mais reta possível. Então, ao invés de você fazer de forma bem sinuosa, você vai fazer o mais reta possível, virando o mínimo possível o volante. Por sinal, aqui vai uma dica muito importante. Enquanto você estiver correndo de kart, você sempre vai dar preferência para virar o mínimo possível o seu volante. Um caso extra nas curvas é as curvas em L, né? Curva em 90 graus, que vai depender muito do traçado, do tamanho da reta que você vem, da área de escape que você vai ter para deixar o kart. Em alguns casos você pode fazer ela de pé embaixo, como na curva indo para a reta oposta na Granja Viana. Em outras vai ser necessário uma pisadinha no freio. Agora tá quase tudo certo, mas vamos lembrar de uma coisa: no kart não existe apenas tirar o pé do acelerador. Ou você está freando ou você está acelerando. Agora você deve estar se perguntando: tá bom, mas onde eu devo frear? A resposta é o mais dentro possível. É meio banal dizer assim, mas não dá para dizer exatamente aonde você vai frear. Até porque isso depende muito do traçado da pista, do seu nível de habilidade, enfim. Agora, um aviso para quem busca o limite da freada: não tente forçar mais a freada do que você consegue manter na pista de forma controlada durante a curva. E também, um lembrete para todos: nunca, em hipótese alguma, freie no meio da curva. Senão você vai rodar e não tem como saber o que acontece depois. Esses são os fundamentos básicos para melhorar seu tempo de volta no kart. Mas não fecha o vídeo não, que tem mais uma coisa para você saber. Mas antes, se esse vídeo te ajudou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, pois aqui tem velocidade para você que é apaixonado por corridas. Agora, outra coisa que vai te ajudar a melhorar muito: assista vídeos no YouTube de pessoas que correm no mesmo kartódromo que você, ou no que você irá correr, e compare o que ela está fazendo de diferente da sua pilotagem, que você consegue notar, e tente implementar essas diferenças na sua pilotagem, né? Para isso é recomendado que você tenha uma câmera, que você grave suas corridas, mas não é obrigatório. Você pode simplesmente assistir e introduzir na sua pilotagem, que vai dar muito certo. Eu mesmo, antes de ter minha câmera, eu sempre ficava vendo vídeos no YouTube e entendendo como as pessoas faziam as curvas para eu melhorar meu próprio tempo. E isso me ajudou muito, mesmo sem ter a câmera. Quando eu consegui a câmera, melhorou mais ainda. Outra coisa: procure campeonatos para você correr, porque correr com gente que é melhor que você vai te ajudar muito a melhorar o seu nível. Então procure campeonatos ou faça alguma amizade no kart aí afora para você competir com pessoas mais fortes, que vai te ajudar muito. Valeu e até a próxima. Fui!